Olá, meus amigos, bem-vindo ao Viver de Reciclagem. Meu nome é Maurílio Sobral e esse é o Viver de Reciclagem. Você sabe como funciona a reciclagem hoje no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Gente, o mercado da reciclagem é simples, depende da reciclabilidade dos materiais. E isso depende somente de duas coisas: o custo para reciclar e o valor do material reciclado. Eu quero abordar nesse vídeo cada ponto para que você possa entender. Agora, como cada um desses atributos é calculado para cada material, aí já é bem mais complexo. O mercado da reciclagem, respondendo à pergunta que eu fiz no inicial desse vídeo, não funciona, simples assim. Infelizmente, o mercado da reciclagem é um sistema que está em um péssimo equilíbrio. Pouca conscientização ambiental, mas falta de regularização, de regulamentação, de fiscalização, o que leva a baixa taxa de reciclagem no nosso país. Resumindo, é pouco recurso no sistema. Por isso, continua na mesma, desde muito tempo. Temos, infelizmente, 3% de taxa de reciclagem formal dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. O que representa isso? É uma vergonha. Para a grande maioria dos resíduos, o valor do material reciclado não supera nem os custos do processo da reciclagem. O que sustenta o nosso mercado de reciclagem, gente, você sabe o que é? É a desigualdade social, que coloca muitas pessoas dispostas a trabalhar no mercado da reciclagem de forma informal e ganhando menos do que o salário mínimo. Isso, gente, isso é uma vergonha para o nosso país. O que nós temos que fazer é profissionalizar a reciclagem. Na prática, o processo da reciclagem passa por 4 processos ou 4 etapas: o descarte, a coleta, a triagem e a valorização. Mas nós vamos falar de cada um desses, começando pelo descarte. Descarte, gente. Essa etapa tem como principal ator o consumidor. Sim, você, eu, porque muitas vezes se gera um resíduo após o uso de um produto. No caso de alimentos ou bebidas, por exemplo, uma embalagem é o que resta após o consumo. E aí, de quem é essa responsabilidade? A responsabilidade é nossa, é dos consumidores, de descartar esse resíduo corretamente. Aí muitos podem me perguntar, mas o que é considerado certo eu fazer, Maurílio, no caso do descarte? Isso depende muito do material, do resíduo e do contexto. Se você tiver coleta seletiva em sua cidade, na sua casa, e o material for aceito, você deve separá-lo para colocar na data correta. Caso o seu bairro não tenha coleta seletiva, o correto é você levar os resíduos recicláveis a um ponto de entrega voluntária, gente. Só assim nós vamos mudar. Muita gente fala assim, mas aqui não tem a coleta seletiva na minha cidade. Alguns materiais não são aceitos na coleta seletiva, mas geralmente existem pontos de descartes especial para, no caso de pilhas, de baterias, por exemplo. Esses materiais eles não devem ser colocados junto com o lixo comum. Deve ser feito a separação, entendeu? Justamente no descarte. Aí nós vamos falar da coleta. No Brasil, gente, a coleta é de responsabilidade dos municípios, dos governos, exceto para as grandes geradoras, com mais de 200 litros ou 50 quilos de resíduos de coleta. Mas não existe uma obrigação em relação à coleta seletiva. Só para se ter uma ideia, a coleta seletiva, por exemplo, de São Paulo, é cerca de 2% da coleta normal. Um dos motivos é o custo da coleta seletiva, cerca de 4 vezes maior do que a coleta normal. Isso acaba inviabilizando a coleta seletiva, pois o caminhão da coleta seletiva não pode compactar o resíduo, ou seja, aquele material reciclável, e acaba com uma capacidade menor de coleta. Outra razão para o alto custo é os caminhões não voltarem cheio, fazem as suas rotas
e não coletam material suficiente. Isso acaba tornando o custo muito alto. Outro caminho que o resíduo pode fazer é ser coletado por catadores autônomos, profissionais, que coletam os resíduos e vendem para os sucateiros, por exemplo. O que o Brasil tem que fazer é buscar profissionalizar essas pessoas que fazem a coleta. Só assim nós vamos mudar esse cenário. A outra fase é a coleta. A relação descarte-coleta já mostra um pouco da interdependência da cadeia. Tudo que um ator faz afeta o outro. Então, entende a sua responsabilidade? É preciso cada um cuidar da sua parte. Aí nós vemos a triagem, gente. Maurílio, mas a triagem não é quando chega na cooperativa, quando vai para o aterro? Não. A triagem é a destinação de um material para o reciclador, que irá fazer a valorização do resíduo. Em alguns casos, a triagem já acontece no momento do descarte. Caso o material seja separado, aí na sua casa, separadamente, dos outros materiais, dos outros lixos, gente, isso vai facilitar demais. Quando isso ocorre, a triagem é bem mais simples. A logística do material separado chega mais rápido ao reciclador. Mas para a grande maioria dos resíduos, gente, principalmente os resíduos sólidos urbanos, é necessário um esforço muito maior. Após o descarte, os materiais secos são levados pelas coletadoras, ou seja, pelos caminhões. Se você fizer a separação, eles serão levados para a coleta seletiva, até uma organização de triagem. Essa organização de triagem vai fazer a separação dos materiais por tipo e vender o material para o reciclador, que são, na verdade, as cooperativas. Existem alguns modelos diferenciados de organização de triagem e cada um traz as suas particularidades. Aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte das organizações de triagem são as cooperativas. Você sabia que as cooperativas elas têm uma função muito importante nessa cadeia? Estas cooperativas recebem os materiais recicláveis e fazem a separação dos materiais manualmente. E eles prensam o material e vendem para um reciclador. Olha a importância que existe numa reciclagem. Agora, talvez você não saiba, cerca de 40% do material que chega às cooperativas acaba indo para o aterro. Isso acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, o material não tem comprador ou o material realmente não é reciclável e foi descartado incorretamente. Outra coisa, muitas embalagens que têm o símbolo de reciclável, são recicláveis somente na teoria, pois na prática não são recicladas por falta de incentivo financeiro. Gente, isso é o que me deixa mais triste. Pode ter certeza, porque o nosso Brasil envia muito material rico para os aterros sanitários e o governo não faz a sua parte. A valorização, gente. O que é a valorização do resíduo? É aqui que os recicladores entram em ação. Eles compram os materiais recicláveis, aplicam o processo e geram uma nova matéria-prima. Os recicladores são nada mais, nada menos do que os especialistas em um tipo de material, pois o processo de reciclagem para cada material é bem diferente. Você sabia disso? Os valores pagos pelos materiais também diferenciam muito. Os principais fatores que influenciam o valor são, e é preciso que você fique atento. Primeiro, o potencial de utilização e custo do material alternativo. Segundo, o valor é o que o material possa fechar o ciclo da economia circular, isto é, ser novamente utilizado para sua finalidade inicial. Uma embalagem volta a ser a mesma embalagem. Infelizmente, não é tecnicamente viável para os outros materiais. Por exemplo, se você pegar o alumínio ele consegue voltar como uma lata de alumínio, voltar como outra lata de alumínio. Mas nos outros materiais nem sempre isso é possível.
O custo do material alternativo é um dos pontos mais importantes para o incentivo à reciclagem de um material. Se for mais barato usar um material não sustentável, fica difícil convencer as empresas a utilizarem o material reciclável. O governo ele tem que entrar com a fiscalização, ele tem que cobrar das indústrias. O mercado ele precisa entender que o círculo só vai fechar se todos os atores eles estiverem incluídos, estiverem fazendo parte. A gente sabe que o mercado da reciclagem é muito complexo e muitos atores são interdependentes. No final da conta, gente, eu sei que é difícil você juntar todos esses atores, mas o que precisa ser feito no Brasil é uma profissionalização do mercado da reciclagem. Do jeito que está, não dá para ficar. E, gente, eu quero te convidar também para o dia 23, terça-feira próxima, às 20 horas da noite, eu estarei fazendo uma live aqui, juntamente com o Lian Barreto, do canal Vivendo de Reciclagem. Parece muito o nome com o nosso canal, mas são canais independentes. O Lian também tem feito um trabalho fantástico na região dele e até ensinando outras pessoas a entrarem também nesse mercado da reciclagem, para que a gente possa aumentar a conscientização desse mercado e que realmente, se você souber trabalhar, dá para você sair na frente e faturar com esse mercado muito lucrativo que é o mercado da reciclagem. Então, anota aí na sua agenda, dia 23, às 20 horas, terça-feira, estaremos com Lian Barreto, do Vivendo de Reciclagem. Você é o nosso convidado a estar aqui nessa live, que vai ser fantástica. O Lian vai contar um pouco da sua história, vai contar um pouco da sua trajetória. E, gente, são exemplos como o do Lian que me fazem acreditar que é possível o Brasil ser uma referência na área da reciclagem. Então, anote aí. E era isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado, fico muito feliz, compartilhe, convide os seus amigos para essa live de terça-feira, beleza? Então, um forte abraço, aqui eu vou deixar minhas redes sociais, nos siga nas redes sociais e que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.